A paz do Senhor, meus queridos irmãos da primeira igreja evangélica congregacional em João Pessoa. É um prazer dar continuidade a esses devocionais que nós estamos fazendo. Eu, particularmente, fui muito edificado com a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, onde nós vamos continuar neste devocional. Só que agora, no capítulo 13, no versículo 3, e diz assim: Então, jejuando e orando, e impondo mãos sobre eles, os despediram. Aqui o contexto é o seguinte: enquanto eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo de Deus disse: separem Paulo e Barnabé, porque eu os tenho chamado. Eles iriam fazer grande obra missionária pelos confins da terra. E ali eles continuaram em oração, jejuaram, como diz o versículo, imporam as mãos e despediram os irmãos. Só que aqui nós vemos uma lição muito importante que de cara nos salta aos olhos. É a oração. A oração que precede a missão. Talvez, depois da palavra Espírito Santo, em Atos, a oração deve ser a segunda de maior proeminência. Eles perseveravam firmes em oração, eles estavam orando, e aqui orando e jejuando. E esse livro resume bem a igreja primitiva. Quisera nós termos uma igreja como essa, perseverante, ávida em oração, ávida pela missão também. Ora et labora, como diz o Calvino, né? E então nós vemos eles orando em muitos momentos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de prisão, momentos de liberdade. Eles estavam perseverando em oração. E momentos de doença, momentos de cura, eles estavam orando unânimes. E aqui nesse verso nós vemos a oração precedendo o trabalho missionário. Eu vou contar uma breve história para vocês que está no livro A Arte de Interceder, se não me engano, da missionária Durvalina Bezerra. Ela diz o seguinte, que certa vez numa aldeia existia um rio muito forte, muito caudaloso nessa aldeia, no meio da aldeia, e todos tinham medo. Entretanto, um jovenzinho, uma criança, se afogou nesse rio e estava perecendo ali. Logo toda a aldeia, espantada, foi ver o que estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de buscar aquela criança, porque era muito perigoso. Seriam 2 mortes, a da criança e de quem fosse salvar. Até que um homem teve uma ideia. Ele disse: eu vou pegar uma corda, vou amarrar na minha cintura, vou atrás daquela criança, depois vocês que ficarem aqui em terra firme, vocês me buscam. E então foi, amarrou a corda em sua cintura, aquele homem muito corajoso, e se atirou no rio. Quando chegou na metade do rio, muito turbulento, com muito esforço, ele agarrou a criança e então estava esperando as pessoas puxarem a corda. Mas ao focar naquele ato ali de salvamento, as pessoas da terra firme, da aldeia, se esqueceram da corda e não puxaram. Infelizmente, a criança e o homem pereceram, não foram salvos. E essa história nos traz uma lição no que diz respeito à missão. Existem muitas pessoas que são os missionários, os evangelistas, que sem medo nenhum encaram o perigo e vão. Cabe a nós, Igreja do Senhor, continuar perseverante em oração, em auxílio espiritual pelo Espírito Santo, segurando a corda para aqueles missionários, para aqueles evangelistas, para aquelas pessoas que se arriscam sua vida para salvar aqueles que estão perdidos, morrendo sem Jesus Cristo e sem a boa nova do Evangelho, portanto, indo para o inferno. Então, meus irmãos, aprendamos com a igreja primitiva a
orar sempre. E que a oração preceda a missão. Quer seja a missão de um missionário, é verdade, que vai bem para longe, de um evangelista que talvez está até na nossa igreja, mas também, meus irmãos, nós somos chamados para evangelizar. Então, que a oração evangelística esteja nos nossos lábios. E um desafio que eu quero fazer por você hoje é: orem por um missionário e também orem no dia de hoje por alguém, meu irmão, que precisa disso para se manter na ponta, para quem está salvando os perdidos. E também não se esqueça de orar para que você possa fazer isso com êxito. Que Deus abençoe.